Olá, nós somos da Associação Brasileira Multidisciplinar de Luto. Eu sou Daniela Pupo Bianchi, estou com a Raquel Saad, psicóloga também da associação e membros do Comitê de Espiritualidade. A ABM Luto é uma associação brasileira multidisciplinar sobre o luto e tem como missão desenvolver e divulgar conhecimento, ampliando as práticas no contexto de perdas e lutos em nosso país. No Comitê de Espiritualidade da ABM Luto, entendemos a espiritualidade como uma dimensão humana, crença e conexão com o transcendente, em que a busca de sentido na existência se dá pelo fortalecimento de valores. A espiritualidade constitui uma das estratégias de enfrentamento no processo de luto e pode ser vivido pelo caminho religioso. No projeto Religiões, Espiritualidade e Luto, entrevistaremos líderes religiosos de algumas religiões praticadas no Brasil, para entender como a morte e o luto são vividos para cada comunidade religiosa. Hoje nós temos a presença do pastor Carlos Bregantin, da igreja, né, do movimento Caminho da Graça. Boa noite, pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença em nome da ABM Luto. Eu gostaria que o senhor se apresentasse também e contasse qual é esta liderança religiosa que o senhor ocupa e pratica aqui no Brasil. Olá, boa noite, Daniela, boa noite, Raquel, boa noite a todas e todos. É uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui hoje à noite com vocês para tratar de um tema tão rico como é este tema. Bem, eu sou Carlos Bregantin, eu tenho uma jornada pastoral na cidade de São Paulo já há 43 anos, né, de ordenação pastoral. Trabalhei durante um período longo da minha vida ligado à Igreja Batista e de 19 anos para cá, do ano de 2006 para cá, eu comecei uma comunidade de fé que nós denominamos de Caminho da Graça, Estação São Paulo, que é participante do movimento Caminho da Graça no Brasil e fora do Brasil. Nós temos como proposta principal uma releitura do Evangelho e a tentativa de traduzir o Evangelho para o chão da vida, para o cotidiano, para as rotinas da vida. É uma tentativa, na verdade, de sair dos ambientes religiosos mais formais para ambientes de espiritualidade, onde nós lidamos no dia a dia com as situações e as circunstâncias de um ser humano no cotidiano e não necessariamente dentro de quatro paredes de um templo. A ideia de vivenciar a espiritualidade nas dimensões da vida. E temos uma espécie de vocação para acolher gente que eu particularmente denomino, Daniela e Raquel, de feridos de guerra do universo religioso, já que o universo religioso, embora, obviamente, não há uma religião que não intencione o bem, mas nas entranhas e no cotidiano, não poucas vezes acaba ferindo muita gente. E a minha comunidade, a comunidade que nós fazemos parte, ela tem essa vocação de acolher aqueles que chegam feridos na tentativa de colocá-los de pé e devolverem estes para a vida andando com as suas próprias pernas. Basicamente, essa é a tentativa do nosso trabalho. Que bonito, né? Que bonito esse trabalho, muito interessante, pastor. E dentro dessa perspectiva, nós gostaríamos também de perguntar ao senhor o que a sua religião entende como morte. O que é a morte para a sua religião? Bem, eu adotei para a minha vida, né, desde da minha infância, obviamente por conta da escolha que meus pais fizeram, não é, à época,
eu adotei para mim a fé cristã, né? A fé cristã. Hoje não me denomino nenhum católico, nenhum evangélico e nenhuma dessas expressões que são comuns nesse ambiente. Mas eu me denomino um seguidor de Jesus de Nazaré, que nos propôs a fé cristã. E, e a fé cristã, ela propõe a morte como uma passagem, né? Ela propõe a morte como uma passagem. E, Uhum. ao mesmo tempo que, na fé cristã, mais do que a passagem, que é a morte, ela é a porta para a ressurreição, já que na fé cristã se tem o acolhimento da morte, sobretudo para que ela preceda aquilo que é o melhor, que é a ressurreição, né? Nós entendemos que só a ressurreição se algo morreu, se alguém morreu, né? Uhum. Então, nós entendamos a morte como uma passagem para uma outra dimensão de vida que não, né, Uhum. nessa dimensão em que nós estamos. Tá certo. E dentro dessa perspectiva, então, né, pensando a ideia, né, desta morte, vocês, quais são os rituais fúnebres ofertados, né, pela religião? Vocês ritualizam? Vocês têm rituais? A comunidade oferta rituais? Bom, para aqueles que são da fé cristã, sabem que nós temos a Bíblia como um livro de prática, né? De fé, de leituras, e é a partir dali que nós extraímos práticas, né? Para os mais variados momentos da vida. Então, se você pegar desde lá do Velho Testamento, você tem práticas que nos instruíram a como lidar com momentos da morte. E uma das práticas que a mim, particularmente, sempre me chamou muito a atenção é, estabelecer, construir memoriais, como que homenagens, honrarias e manter a memória daqueles que partiram. Então, lá no Velho Testamento, nós temos alguns rituais que são propostos para preservar a memória daqueles que partiram. Alguns dos rituais mais comuns eram, por exemplo, o sepultamento, né? Óbvio, o choro, o lamento, não é? E 40 dias, por exemplo, de idas diárias ao local onde um ente querido foi sepultado, e há assim, pressupostos de que alguns destes que faziam essas visitas por 40 dias ao local do sepultamento levavam pedrinhas, né, ou pedras, e colocavam sobre o local do sepultamento, e ao final de 40 dias se fazia uma oração de entrega, não é? E era como que um enxugar de lágrimas e se sentir devolvido para a vida, mas levando em memória aquele ou aquela que fora sepultado. Então, era um possível ritual de, no mínimo, 40 dias de Uhum. memoriais, na verdade, né? De memoriais, de manter viva a memória daquele ou daquela que fora sepultado. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, você tem é, a repetição, né, desses memoriais, e você tem, claro, que o ingrediente daquilo que o próprio Cristo trouxe quando ele ressuscita dos mortos. Né? Jesus passa pelo processo da morte, no caso dele, morte de cruz, ele passa pelo processo do ser sepultado, e ele tem o seu corpo cuidado, tratado com químicas, né, com perfumes, enfim, é colocado numa sepultura sobre um lençol,
e essa sepultura fechada com uma grande pedra, enfim, mas conforme a fé cristã, ele ressuscita, né? Ele o ressuscita e esse ressuscitar traz para o ambiente da despedida, do sepultamento, a esperança da ressurreição. Então, particularmente eu, quando saúdo alguém que perdeu um ente querido, né, eu digo assim: estou orando por você por consolo e orando por esperança nos reencontros eternos. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição do corpo, do corpo, não é? Hum, Então, esses são rituais bíblicos e que, na dimensão da vida e ao longo dos anos, foram recebendo acréscimos, né? Daquilo que cada grupo, cada comunidade, cada família, enfim, acrescenta, sempre uhum, tendo em essência, não é, de que a morte é uma passagem para a ressurreição e para a vida eterna. ótimo. Bonito isso também, né? É, nós gostaríamos de saber como que o senhor, como mentor e como os religiosos, como as pessoas da sua comunidade, compreendem o sofrimento das pessoas enlutadas. Olha, nós já tivemos, viu, Raquel e Daniela, e ainda temos, né, muitas controvérsias sobre isso. Não é? Uhum, Primeiro que, por a fé cristã propor a ressurreição e a vida eterna nos céus com Deus, durante muito tempo, e ainda em algumas comunidades o é, aquela ideia de minimizar a dor, minimizar o sofrimento, já que, se a morte é passagem para a vida eterna, por que sofrer? Por que chorar? Não é? uhum, Diria que essa é uma dimensão de adeptos, né, da fé cristã e que ainda praticam isso. Então, não poucas vezes, em ambientes onde há alguém que partiu, né, há aqueles que não estimulam, por exemplo, ao choro, ao lamento. Não é? Por quê? Porque há a esperança da ressurreição e da vida eterna. Particularmente eu e aqueles que comungam comigo, e não somos poucos, né? Entendemos que, embora a fé cristã proponha a ressurreição, a despedida desse tempo, a partida desse tempo, a separação que a morte proporciona, ela é de uma tristeza para além, às vezes, da medida de um ser humano pode suportar, especialmente quando você tem a partida de crianças, por exemplo, de bebês, de um adolescente, de um jovem, de pessoas mais novas, ou numa tragédia, num acidente, que, lamentavelmente, isso é muito comum, não é? Entendemos, e eu particularmente entendo, que, conquanto haja a esperança na ressurreição e da vida eterna, esse momento aqui é absolutamente crucial e dilacerante em muitas situações, insuportáveis em muitas situações. Então, digo por mim e digo por muitos que, como eu, professam a fé cristã, que eu sou daqueles que lamentam, eu sou sim. daqueles que choram, eu sou daqueles que dou lugar aos sentimentos, às emoções e ao mergulho nessa dor, no Uhum, sentido, inclusive, de esgotá-la, né? Porque esse é um dos meus entendimentos, de que, nesses casos, a dor ela precisa ser esgotada, né? Porque há o risco de, em isso não acontecendo nesse momento da despedida, do velório, enfim, há o risco de você
sentimentos, né, que mais tarde, por algum motivo, por alguma razão, eles transbordam. E às vezes transbordam fora de hora, né, porque não foi vivido naquele momento da dor. Por exemplo, Raquel e Daniela, há um texto bíblico, no Salmo 77, que o autor, o salmista, dá a ideia, e eu gosto dessa ideia, de que há momentos em que a nossa alma não quer ser consolada, ela quer lamentar, ela quer chorar, e eu digo assim, e precisa. E o salmista diz assim: a minha alma está inconsolável, como que dizendo assim, me deixe chorar, me deixe esgotar essa dor. E eu, particularmente, descobri esse texto na noite em que eu velei um dos meus irmãos, que já não está mais entre nós. Quando as pessoas vinham e me diziam assim, ele está com Deus. Eu dizia assim, ele está com Deus, mas não está mais comigo. É Então, lindo. isso não me consola. A minha Uhum. alma está triste, minha alma está angustiada, minha alma está dolorida. E eu Uhum. entendo que devo esgotar isso. E eu me lembro que eu Lindo, encontrei esse. poético e difícil, né, pastor? É lindo e poético esse salmo, e necessário, né? Mas lindo, lindo, né? E necessário, né? A gente É, precisa lamentar, total, né? total. Eu lembro que eu estava, Daniela, eu encontrei esse salmo junto com a minha cunhada, né, viúva então do meu irmão, amiga de infância, já que todos casamos entre os que eram da mesma comunidade de fé, e eu fiquei lendo os salmos com ela enquanto as pessoas vinham, enfim, e nós encontramos esse salmo. A hora que eu li, o meu coração foi alcançado, a minha alma foi alcançada. Falei, é isso, eu não quero pessoas dizendo assim, não, não precisa chorar. Precisa sim. Se eu Uhum. não chorar agora, eu vou chorar quando pelo meu irmão, Sim. não é? Então, particularmente eu, falo por mim, e com muitos que pensam como eu, nós entendemos esse momento da morte, da passagem, que há uma dor a ser vivida. Uhum. Sim. Lindo. Sim, Perfeito. isso é perfeito. Eu até anotei aqui, porque eu quero ler esse salmo. O Salmo é Salmo 78, 77. Está lá no comecinho. 77. No Tá, comecinho. Salmo 77. Tá certo. É, Então, quero ler depois o Salmo 77. É, eu quero ler também. Muito importante, muito é, importante. é. E como a sua comunidade religiosa acolhe as pessoas enlutadas? O senhor já falou, né, algumas coisas do seu ponto de vista, tal, mas a comunidade em geral tem esse acolhimento das pessoas É, em enlutadas? geral, sim. Em geral, sim. E aí eu tenho uma experiência da vida toda, né, numa comunidade de fé, ou em algumas comunidades de fé, mas da fé cristã. E aí eu diria assim: o normal é que a comunidade acolhe, o normal é o acolhimento. Isso que eu acabei de falar, né, é é algo que acontece durante o acolhimento, o entendimento de cada um. Mas, em geral, a comunidade de fé, ela acolhe a família, ela acolhe os amigos, ela, ela investe tempo ali naquele ambiente onde normalmente você tem pastores, pastoras, conselheiros, conselheiras, gente com maturidade, não necessariamente gente de idade, mas gente com maturidade para acolher, dar o ombro, ouvir, não é? E eu, particularmente, quando ensino sobre isso, ensino muito mais o ouvir, o abraço, o acolhimento, o ombro, do que tentar explicar alguma coisa. Porque, para mim, a morte é um mistério
não é? E tentar explicar. Eu acho que a gente sempre acaba se confundindo, mas o olhar empático, o afeto nas feições, o toque gentil, o acolhimento no peito, o derramar lágrimas junto, isso é comum em nossas comunidades, é comum, não é? E parece-me, graças a Deus, digo eu, não é? Esse tem sido um entendimento cada vez melhor, né? De modo que as famílias se sentem acolhidas, inclusive acolhidas no seu desespero, na sua incredulidade, na sua desconfiança de Deus, no onde é que estava Deus, sabe assim? De não reagir com aqueles que, num momento como esse, questionam Deus, duvidam de Deus, não é? E eu costumo dizer assim, eu também fico perguntando para Deus algumas coisas e ele não me responde, mas eu tenho para mim também que o jeito de Deus responder-nos em momentos como esse é com alguém que me acolhe nos meus choros. Sim, sim. E é ali que Deus se manifesta, não é? É ali que o consolo chega, né? É ali que a palavra consolo pode trazer a ideia de escora, né? Sim. Porque no grego a ideia do paráclito, né? É o que escora. Então, o consolador é alguém que chega junto e escora, Uhum. escora, não deixa a pessoa desfalecer, sabe? Então, assim, eu entendo que no nosso ambiente da fé cristã há muito acolhimento nesse sentido. De quando em quando a gente tem que instruir para que não hajam, às vezes, essas minimizações da dor, porque a pessoa está com Jesus no céu. Que é muito comum, ele está com Jesus no céu. Que bom, mas não está aqui agora. E a gente tem Exatamente. que valorizar o que cremos, obviamente, né? Sim. Mas dar lugar também ao que se está vivendo naquela hora da passagem de alguém que amamos e que foi e que é parte da nossa existência, né? Quando o senhor fala de investir tempo, eu gosto muito dessa expressão, investir tempo, né? Eu acho que o processo de luto e nesse processo de suporte, né, que damos uns aos outros, investir tempo é fundamental, porque é um processo, né, pastor? Então é necessário. E me ocorreu uma pergunta para o senhor, assim, particularmente, o senhor, como um pastor, como um mentor de tantas pessoas, deve ser muito chamado tanto para aqueles que precisam de uma palavra, de uma escuta, mas também para aqueles que se revoltam, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desses dois movimentos, entre aqueles que pedem um consolo, um apoio, como aqueles que estão ali num momento de muita, né, de muita transformação Revolta. interna, né, de muito Uhum. questionamento, de muita revolta, como bem disse a Raquel. Daniela, perdoe-me falar de mim, né, em algumas situações, mas tem a ver com o tempo de jornada, né? Eu vivi uma das maiores experiências e mais duras experiências no meu primeiro momento de celebrar, né, celebrar no sentido de dirigir, né, uma reunião em que estávamos nos despedindo de alguém, né? Eu ainda não era pastor ordenado, mas já tinha uma função pastoral na comunidade, e um dos nossos amigos de 19 anos se suicidou, um querido nosso. Uhum. E o nosso pastor estava em viagem, e eu era quem substituía ele quando ele viajava. E logo que eu cheguei no ambiente em que o corpo do Roberto estava, e enquanto falo aqui com você, a cena, ela está muito viva em mim. Eu estou falando de 50 anos atrás, mais. A mãe do Roberto
está viva hoje ainda. Ela chegou para mim e falou assim: irmão, o Roberto está no céu. Uhum. O pastor que você... E só para você ter ideia, desculpe-me, eu estou falando contigo, eu não sei o seu histórico religioso, né? Então, eu estou falando com você como falo com aqueles e aquelas que às vezes não são Fique à vontade, aqui o espaço não é têm um seu. histórico religioso. Fique à vontade, aqui a gente acolhe Desculpa, todos não com quero. amor. Não, porque pode estar a ideia de que eu estou ensinando alguma coisa a vocês e vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Mas o Não senhor quero dar vai essa ensinar ideia. muito para a gente, vai ensinar muito É, para o nós, viu? intuito é exatamente esse, né? Conhecermos todas as religiões, né? Então, esse é o intuito, Sim, aprender com o senhor. sim. Tá bom, tá bom. Por que que eu disse? Por que que ela me perguntou se o filho dela estava no céu? Porque, para muitos, na interpretação do texto bíblico, o suicida não vai para o céu. Uhum. E essa foi a primeira pergunta que ela me fez. E, Daniela, Raquel, não tive a menor dúvida na hora. Eu falei, irmã, é claro que o Roberto está nos céus. É claro que ele está nos braços do Senhor. E é Uhum. interessante que eu conduzi toda a celebração, é essa expressão que a gente usa, né, um cerimonial de despedida, né, com Uhum. essa perspectiva de que o Roberto estava com o Senhor nos céus, né? Mas eu confesso, como eu era seminarista na época, que eu fiquei muito angustiado com aquilo. E eu fui falar com um dos meus professores, né? E perguntei ao meu professor assim: você acha que eu cometi um erro grave teológico? E aquele meu professor me ensinou para sempre uma lição. Ele falou assim: você não estava ali para ensinar teologia, você estava ali para consolar aquela mãe. Que Meu lindo, Deus, muito ensino para sempre, isso. ensino para Perfeito. sempre. Nunca Uhum. mais me angustiei com isto e foi com esse pressuposto e com essa comunicação e com esse sentimento que, ao longo da minha jornada, Uhum. infelizmente, conduzir cerimoniais de despedidas é muito comum para nós pastores e para alguns de nós em especial. Então, Uhum. assim, eu sim sou chamado para muitas vezes, desde sempre, desde antes de ser ordenado pastor. Na pandemia, eu celebrei, eu dirigi, eu conduzi cerimônias fúnebres por lives no Instagram, muitas, já que, lamentavelmente, fui daqueles que perdi muita gente na pandemia. Então, eu celebrei, eu fiz cerimônias fúnebres por lives ou salas como esta aqui durante a pandemia inteira, e não Que foram lindo. poucos. Uhum. Agora, você fala, eu coloquei, você reiterou a questão daqueles que, num momento como esse, se revoltam, não é? E expressam a sua dor em questionamentos da divindade, né? Do eterno, né? Do Deus eterno. E claro que quando mais jovem, e a minha. Eu sou um devoto, né? Eu sou um amante de Deus, né? Eu sou um devoto, né? Então, eu ouvia, assim, às vezes, né, as palavras mais duras em relação a Deus, e eu queria defender Deus. Eu queria defender Deus, era muito jovem, né? Mas aí eu Sim. fui caminhando com ele, com o Senhor, e eu fui ouvindo meio que em sussurros, né, da parte do Senhor, não precisa me defender, eu sei me defender bem. E a partir daí
Eu, às vezes, na verdade, eu me junto ao reclamante, né? Ao reclamante, né? Junto com a esposa que está sepultando o marido, a mãe que está sepultando o filho que está sepultando o pai. Falou, estou junto com você. Se ele te responder, fala comigo, porque eu também não entendi nada do que está acontecendo, porque eu entendi, né, que da parte do Senhor não há nenhum tipo de objeção quanto à reação do coração humano, da alma humana, do ser humano, quando ele se vê na necessidade de se despedir para sempre de um ente querido. E a Uhum. máxima é: onde estava Deus? Aonde está Deus? Né? E eu costumo dizer assim: ele sempre está aqui, mas nem sempre a gente percebe, nem, nem sempre ele se deixa perceber, né? E com essas palavras e outras, eu busco escorar as pessoas e dizer assim: faço da sua reclamação a minha, faço do seu lamento o meu, faço da sua incredulidade a minha, faço da sua desconfiança a minha e transformo tudo isso numa oração e entrego para Deus. Eu digo assim: Deus, eu estou entregando ao Senhor a minha incredulidade, Uhum. aquilo que eu não entendo daquilo que o Senhor, quem sabe, poderia ter poupado, mas não o Uhum. fez. Mas a quem eu vou entregar a minha desconfiança? Eu entrego a ti. E é interessante que, ao longo da jornada, não são poucos aqueles que depois vêm se desculpar comigo. Ô, pastor, ô, brega, porque me chamam de brega, né? Por causa do meu bregantine, né? Na intimidade. Pô, brega, me perdoe, naquele dia eu perdi o controle, eu viajei, falei bobagem. Falei, não, não falou não. Você falou aquilo que tinha que ser dito. Se não disser naquela hora, vai dizer em que hora, Sim. Sim, nós já estamos quase em caminhando para o encerramento, que pastor. tempo. E se não disser, tudo que fica mais mal, né? A gente... Foi uma Oi, pequena querida. falha, oi, né? Nós já estamos quase caminhando para o encerramento, mas eu gostaria de também me suscitou, acho que se Raquel também tem alguma pergunta, né? Que o pastor suscitou assim desse nosso diálogo, né? Muito bom, assim, a sua experiência de vida, a sua sabedoria, elas estão muito presentes na sua fala, né? De fazer companhia para tantas pessoas dentro desse ministério que é, né, o ministério divino, mas também o ministério humano, né? Vejo muita humanidade no Senhor nesse processo todo, né? Com os enlutados. O que o senhor percebe, na sua trajetória, né, como um mentor, o que o senhor percebe que ajuda a sua comunidade no enfrentamento do luto? Não entendi, Daniela. Repete, por favor. Vou repetir para o senhor. O que que, né, na sua trajetória como pastor, né, como mentor de pessoas, o que o senhor percebe que ajuda as pessoas enlutadas no enfrentamento do luto? Bom, primeiro, aquilo que nós já colocamos aqui, que é o acolhimento, eu diria que radical, um Uhum, acolhimento radical e, penso eu, silencioso, acolhimento, não é? Segundo, a partir dali, da notícia da morte, né, que é uma má notícia. A morte é uhum, uma má notícia, não é uma boa notícia. Nunca, né? A partir dali, presença, presença. A tendência, às vezes, né, naqueles primeiros momentos, é dizer assim: fulano precisa ficar um pouco mais reservado, precisa depurar isso tudo e tal. E olha, eu vou dizer que não necessariamente, né? uhum, Penso que ter presença, não multidão, não um aglomerado, não. Depois que Uhum. passa ali o velório, aquele momento, aqueles e aquelas que eu diria têm até
capacitações espirituais, um equipamento espiritual, né, para irem juntos, presença. Às vezes ir junto para casa, às vezes passar aquela primeira noite ali encostado num sofá enquanto a pessoa descansa, chora, lamenta. Uhum. Presença efetiva, Uhum. sabe assim? A, a outra possibilidade é, claro que isso depende muito daquele que partiu e dos vínculos que existiam, de deixar a pessoa ou encorajar a pessoa a fechar ciclos que ficaram abertos, Uhum. porque não são poucos aqueles que partem abruptamente, ou mesmo quando há uma convalescência longa e vem a morte, enfim, não é incomum a gente, diante de uma pessoa que morreu, você se perceber com ciclos abertos com aquela pessoa. E Uhum. aqueles e aquelas, às vezes um terapeuta, um bom terapeuta, ajudar essa pessoa a fechar os ciclos, com Uhum. perguntas sutis, jamais com acusações, jamais com cobrança, jamais com afirmações peremptórias, né? Não, não, não. Mas extrair do, do enlutado algo que ele precisa encerrar, porque a Uhum. morte deu cabo da vida daquele ou daquela que era o amado, a amada. E como é que eu faço isso para fechar? Alguém ajuda. Eu ajudo muito nesse sentido, né? Às vezes com memoriais simbólicos mesmo. Às vezes eu vou com a pessoa em algum lugar, falo, olha, vamos levar uma foto, vamos levar um objeto, algo que lembre. E vamos num lugar que ele gostaria, que ela gostaria. Já fiz isso aqui aqui em praças perto. Vamos lá e cria um ambiente ali, né? E deposita ali aquela pedrinha, aquele objeto, enfim, e ali juntos fazemos uma oração, né? Uma declaração de amor e fecha ciclos, porque é muito ruim vivos viverem com ciclos abertos de gente que já partiu, Sim, entendeu? é verdade. Então, é muito saudável quando a gente consegue ajudar alguém assim. Às vezes leva tempo, viu, Daniela? Às vezes leva muito tempo. Vocês devem saber disso, né? No mínimo, às vezes, 2, 3 anos, e alguns mais tempo, até que aquela pessoa, de fato, sepulte aquele ou aquela que partiu. Porque, às vezes, o Sim. sepultamento aconteceu aqui na prática, mas aqui dentro não aconteceu. E a Uhum. gente tem que ajudar as pessoas a fazerem esses fechamentos. Então, assim, iria um pouco mais adiante nessa, porque há possibilidades, né, várias de Sim. você lidar com isso. No ambiente católico, que não é o caso do ambiente protestante, tem a missa de sétimo dia, tem a missa de um mês, tem a missa de um ano, tem a missa X, enfim. E eu, embora o protestantismo eliminou essa prática da nossa prática religiosa, mas é uma prática do catolicismo que eu gosto, porque Ah, as missas de dias, elas podem servir como fechamentos de sim. ciclos até Uhum. que aquela pessoa torne-se uma boa memória, uma saudade gostosa, né? Uhum. Detesto quando alguém diz assim, você precisa esquecer. Não, esquecer não, Sim. esquecer não, mas que aquele ou aquela se torne uma memória. Eu hoje tenho memórias gostosas de gente que eu amei, que eu sepultei. Eu tenho memórias gostosas deles. Teve aquela primeira memória da dor. Eu já sepultei 2 irmãos e meu pai e minha mãe nos últimos 10 anos, né? É. Do meu irmão último caçula, eu ainda estou
Ainda estou garimpando, ainda estou, como dizem no ambiente da psicanálise, né? Ainda estou elaborando, ainda estou elaborando. Eu não Sim. sepultei o meu irmão totalmente, percebe? E a gente vai fazendo esse, eu diria assim, esse trabalho de acompanhamento, que eu chamo de um trabalho pastoral mesmo, não é? Sim. De escora, até que essas pessoas um dia eles passam a ter uma memória saudável, boa, gostosa, daquele ou daquela que partiu. Não sei se eu respondi. Respondeu lindamente, pastor, respondeu lindamente. Sim. Amém. Amém. Raquel, você quer perguntar alguma coisa mais? Não, não. Só perguntar agora se ele quer deixar uma mensagem, né? Se ele gostaria de deixar uma mensagem para todos que vão nos ouvir. Bem, o nosso tema é um tema dos mais importantes da vida, né? É dos mais importantes da vida, que é você lidar com, finalmente, né? Lidar com uma passagem, com um ritual de passagem, já que você vai, leva ali os restos mortais de um querido, de uma querida, e volta como que sem nada para casa, né? É um dos momentos mais difíceis, né, que um ser humano enfrenta certamente. E eu, levando em conta a fé, né, que eu tenho, eu deixaria a seguinte mensagem: acreditem, vocês nunca voltarão sozinhos do momento da despedida de um ente querido, de uma pessoa amada. Vocês nunca voltarão sozinhos. Há um Deus que se preocupa, que se ocupa e que viveu na dimensão da fé cristã, viveu a morte do seu próprio filho. Então ele sabe a dor que é sepultar alguém que se ama. E ele vai junto, ele está junto, e ele volta junto, e ele fica junto. Esse é o meu carinho de fé para aqueles e aquelas que de repente verem, ouvirem essa nossa conversa aqui. Para mim, da maior importância, porque enquanto falo aqui, me veio à memória feições de gente muito amada, de gente muito querida, que eu tenho muita saudade e que sei que os reencontrarei numa outra dimensão. E essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Muito obrigada, pastor Carlos. Lindo, lindo. Linda a sua palavra, linda a sua Sim. mensagem. Muito obrigada, viu? Agradecemos muito, em nome do comitê, Gabi Emiluto, a sua presença e as suas palavras, né? O senhor traz muita sabedoria, muito aprendizado para todos nós. Realmente, Obrigado, né? um momento de partilha extremamente gratificante para nós, né? Digo por mim, mas imagino que a Raquel também tenha se sentido muito gratificada pela sua presença, pelas suas palavras, né? Mais do que uma religião, essa humanidade, né? Esse ministério da humanidade que o senhor propõe, nos alcança a todos nós, né? Alcança a todos nós. Sim. Obrigado eu. Obrigado eu, Raquel. Obrigado eu, Daniela. Só mais um minutinho, só queria também pedir às pessoas que acompanhem os próximos episódios das entrevistas com os demais líderes religiosos que foram convidados pelo Comitê de Espiritualidade. Curtam, comentem, compartilhem e sigam a BMI Luto nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Né? Mais uma vez, muito obrigada, pastor, pelo seu tempo e pelas suas palavras. Seguimos aqui muito felizes de poder compartilhar esse momento com o senhor. Sim, muito Obrigado eu. obrigada. Foi ótimo, ótimo. Obrigado.